Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Vamos tratar agora de sequências, limites e convergência. Para o nosso estudo, vamos considerar sequências cujos termos se aproximam de um valor limite. Nesse caso, dizemos que estas sequências convergem. Por exemplo, vamos considerar uma sequência representada por 1 sobre 2 elevado a n. Se nós quisermos escrever aqui os termos dessa sequência, nós vamos verificar que nós vamos ter 1 sobre 2 quando n vale 1. Então, se o n é 1, vamos ter 1 sobre 2. Se o n vale 2, ou seja, o segundo termo da sequência, nós vamos ter 1 sobre 4. Agora, se o n vale 3, nós vamos ter 1 sobre 2 elevado a 3, ou seja, 1/8. E assim sucessivamente. Se nós realizarmos aqui as divisões, 1 sobre 2, 0,5. 1 sobre 4, 0,25. 1 sobre 8, 0,125. E assim sucessivamente. Nós verificaríamos que esta sequência está convergindo, ou seja, entre aspas, está caminhando para o número 0. Bem, levando-se isto em conta, nós vamos realizar agora uma definição para o limite de uma sequência. E seja L um número real, ou seja, L pertencente ao conjunto dos números reais. O limite da sequência AN, vamos representar por AN, vai ser dado por, ou vai ser denotado por L. E denotamos por limite de AN, quando este n tende ao infinito positivo, e ele vai ser igual a L, para cada epsilon maior que zero, e isto se existir um m maior que zero, tal que o módulo do AN menos o L seja menor do que epsilon, sempre que nós tivermos um n maior do que um m. Se o limite L da sequência existir, dizemos que a sequência converge para L. Se o limite da sequência não existir, nós dizemos que essa sequência é divergente. Prosseguindo mais um pouquinho, nós teríamos como enunciar um teorema do limite de uma sequência. E nesse teorema nós teríamos o seguinte: seja L um número real. Então, novamente, nós dizemos que L pertence ao conjunto dos números reais. E seja f uma função de variável real, tal que o limite de f de x, quando nós tivermos aqui um n tendendo ao infinito, e desde que nós consideremos este x como sendo igual a n, nós vamos ter então o limite para f de n, com o n tendendo ao infinito positivo, sendo igual a L. E nesse contexto, então, se nós tivermos ainda um AN, e sendo uma sequência tal que f de n seja igual a n. Então, nós podemos dizer o seguinte: para todo inteiro n positivo, nós vamos ter, então, um limite de AN com o n tendendo ao infinito, sendo igual a L. Então, esse limite vai ser igual a L. Bem, nós vamos trabalhar, então, com alguns exemplos para verificar alguns desses pensamentos que nós tivemos até agora. No nosso caso, nós vamos verificar, então, desses exemplos, o nosso primeiro, que diz o seguinte: escreva os 5 primeiros termos da sequência n sobre n mais 2, com n variando de 1 até infinito. E nós vamos determinar se ela converge. E se isso acontecer, vamos também determinar o seu limite. Nós vamos começar fazendo o seguinte: nós vamos chamar aqui o termo geral a n como sendo igual a n sobre n mais 2. E aí nós vamos buscar inicialmente os 5 primeiros termos, fazendo A1, que vai ser igual a n valendo 1 sobre 1 mais 2. Nesse contexto, então, nós vamos ter 1 sobre 2 mais 1, que é 3. Vamos em busca do A2, que vai ser dado por n, que aqui é 2, sobre
n mais 2, ou seja, 2 mais 2, e que vai ser igual a 2 sobre 4. Vamos em busca também do A3, que vai ser dado por n, que é 3, sobre n mais 2, ou seja, 3 mais 2, nos levando a 3 sobre 3 mais 2, que é 5. Em seguida, vamos obter o A4, que virá de nós fazermos n4 sobre n mais 2, ou seja, 4 mais 2, resultando em 4 sobre 6, ou 4 sextos. Finalmente, nós vamos ter o A5, que vai ser dado por n, que é 5, sobre n5 mais 2. Ou, finalmente, poderemos dizer que ele é 5 sobre 7, ou 5 sétimos. Listando, então, estes 5 primeiros termos, nós teremos aqui representado 1/3, primeiro termo, 2/4, segundo termo, 3/5, terceiro termo, 4/6, quarto termo, e 5/7, o último termo solicitado, mas poderíamos prosseguir indefinidamente. E também vamos determinar o limite dessa sequência e fazer, na sequência, verificação da sua convergência ou não. Para isso, vamos escrever, então, limite de n sobre n mais 2, com o n tendendo ao infinito positivo. E aqui podemos dividir numerador e denominador por n. Ao realizar essa divisão, nós vamos obter, então, aqui um limite para, no numerador, n sobre n vai resultar no número 1, com o n tendendo ao infinito positivo. E no denominador, nós vamos ter n mais 2 sobre n. Na sequência, melhorando mais um pouquinho a escrita do nosso limite, teremos um limite com n tendendo ao infinito, em que vamos verificar que o 1 estará sobre, temos no denominador uma fração, n mais 2 sobre n. Podemos separar esta fração escrevendo n sobre n mais 2 sobre n. Em seguida, nós poderemos aqui aplicar uma das propriedades dos limites. Essa propriedade nos garante que nós temos aqui um quociente, e o limite do quociente é o quociente dos limites. Talvez, antes de aplicarmos tal propriedade, nós possamos fazer a simplificação possível aqui, que é para o limite com n tendendo ao infinito positivo, em que nós vamos ter 1 sobre n vai ser 1, mais 2 sobre n. Agora sim, aplicando a propriedade, nós poderemos reescrever este limite como sendo o limite de 1 com o n tendendo ao infinito positivo, sobre, no denominador, nós vamos ter o limite de uma soma. E nós já sabemos que o limite da soma é a soma dos limites. Logo, podemos escrever o limite do 1 mais o limite de 2 sobre n, com, em ambos os casos, o n tendendo a infinito positivo. E isto posto, agora nós vamos aplicar tais limites. No numerador, nós temos o limite de uma constante, o número 1. E o limite da constante é a própria constante 1. No denominador, nós temos aqui limite do número 1, que é uma constante, e que é a própria constante, ou seja, é o próprio número 1. E mais o limite de 2 sobre n, que será 2 sobre infinito, ou seja, 0. Então, o nosso limite vai ser 1 sobre 1, ou seja, simplesmente o número 1. Assim, como nós temos um limite aqui determinado, nós podemos dizer que a sequência converge para o número 1. Assim, nós podemos já expressar e verificar que, vamos colocar aqui, assim, nós podemos dizer que a sequência converge. E ela converge para o número 1. E vamos dizer também que o limite para n sobre n mais 2, quando o n tende ao infinito positivo, vai ser igual a 1. Então, nós temos essa sequência que converge para o número 1, e o limite aqui também converge para este número 1. E nós temos ainda um segundo exemplo que podemos explorar, e nós vamos fazê-lo.
Nesse segundo exemplo, nós temos também a seguinte solicitação. Escreva os 5 primeiros termos da sequência n ao quadrado sobre 2n mais 1, com n variando de 1 até infinito. E vamos determinar se ela converge. E se isso acontecer, buscar o seu limite. Nós vamos, de igual modo, estabelecer aqui um termo geral a n, que poderá ser representado por n ao quadrado sobre 2 vezes n mais 1. E vamos primeiro em busca dos 5 primeiros termos, com o a1, que é o primeiro termo, sendo representado por n ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, sobre 2 vezes 1 mais o número 1. Como resultado, vamos ter 1 ao quadrado, que é 1 mesmo, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, nós vamos ter 1 terço. O a2 virá de nós realizarmos n ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, sobre 2 vezes n, que é 2 vezes 2, mais 1. 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, ou seja, 4 quintos. E o a3 será dado por... Lembre que estamos utilizando n ao quadrado, que é 3 ao quadrado, sobre 2 vezes n, 2 vezes 3, e mais o 1. 3 ao quadrado é 9, 2 vezes 3 é 6, mais 1, 7, ou seja, 9 sétimos. E o a4 vai ser igual a n ao quadrado, que é 4 ao quadrado, sobre 2 vezes 4, mais 1, que vai ser igual a 16, sobre 2 vezes 4, 8, mais 1, 9, ou 16 nonos. E, finalmente, nós temos o a5, representado por n ao quadrado, que será 5 ao quadrado, sobre 2 vezes 5, mais 1, que vai ser igual a 5 ao quadrado é 25, sobre 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Então, nesse caso, o quinto termo vai ser 25 sobre 11 avos. E agora nós temos os 5 primeiros termos da sequência que foi solicitado para nós e vamos representá-los. Primeiro termo, 1 terço. No segundo termo, 4 quintos. O terceiro termo, 9 sétimos. O próximo termo, 16 sobre 9. E o termo seguinte, 25 sobre 11. E aí nós conseguimos estabelecer os 5 primeiros termos. Se quiséssemos, poderíamos determinar os demais. Como só os 5 primeiros foram solicitados, aí eles estão. Nós podemos perceber que o numerador dessa sequência está, entre aspas, crescendo mais rápido que o denominador. Isto já é um indício de possivelmente não convergência. Mas vamos em busca do limite e ver o que este limite nos conta. Para isso, então, vamos escrever o limite para o n tendendo ao infinito positivo, considerando a nossa sequência dada por n ao quadrado sobre 2 vezes n mais 1. E vamos dividir numerador por n e denominador por n também. Na sequência, vamos obter, então, o limite para n tendendo ao infinito positivo. No numerador, vamos escrever n ao quadrado sobre n. E no denominador, 2n mais 1 sobre n. Em seguida, nós vamos obter como resposta, como resultado, o limite para n tendendo ao infinito positivo. E no numerador, n ao quadrado divide por n vai nos levar simplesmente a n. No denominador, podemos separar esta fração que aqui está indicada, escrevendo 2n sobre n mais 1 sobre n. Em seguida, após as simplificações, nós vamos ter então o limite de n sobre 2n sobre n vai ser simplesmente 2, mais 1 sobre n. Lembrando que n está tendendo ao infinito positivo. Agora nós podemos aplicar aqui algumas das propriedades dos limites. Nós temos aqui a divisão de duas expressões e o limite do quociente é o quociente dos limites. Então vamos escrever isto. Nós teremos logo o limite no numerador de n para n tendendo ao infinito positivo. Já no denominador nós temos uma soma. E o limite da soma é a soma dos limites. Então aqui podemos fazer o limite de 2 com o n tendendo a infinito positivo mais o limite de 1 sobre n, com o n também tendendo a infinito positivo. Em seguida, nós vamos aplicar a ideia de limite, em que limite de n com o n tendendo ao infinito positivo vai ser o próprio infinito positivo.
dividido pelo limite de 2, que é o limite da constante, ou seja, a própria constante 2. Mas nós temos o limite de 1 sobre n, vai ser 1 sobre infinito, ou seja, este limite aqui é zero. Em seguida, vamos ter infinito dividido por 2 mais zero, que é 2, e infinito positivo dividido por 2 será o próprio infinito. Nesse contexto, então, nós não temos o limite, entre aspas, caminhando ou convergindo para um determinado valor. Logo, a nossa sequência também não converge. Assim, nós podemos dizer que a sequência não converge, ou seja, ela é divergente, ou a sequência diverge. E podemos agora contar que, então vamos só melhorar a escrita, e o limite para n ao quadrado sobre, nós temos aqui 2 vezes n mais 1 com o n tendendo ao infinito positivo, é igual a infinito positivo. Certo, galera? Muito bem, então com estes conceitos, essas ideias, com esses resultados e com esses exemplos, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!